O sacrifício de louvor abala os alicerces e quebra cadeias. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão e abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Atos dos Apóstolos 16, 25 e 26. Será que é possível entoar cânticos de louvor ao Senhor em meio às nossas agonias? Naturalmente, não, mas sobrenaturalmente, sim. Quero convidá-los, pela fé, a irmos juntos à cidade de Filipos, na região da Macedônia, na Ásia Menor. Em certa prisão da cidade, encontramos o apóstolo Paulo e Silas, seu companheiro de jornada, sob a falsa acusação de estarem tumultuando a cidade. Depois de serem tremendamente usados por Deus para libertar uma mulher cativa de um espírito de adivinhação e do Senhor operar maravilhas através deles, esses homens, por uma artimanha maligna, são açoitados e presos. Mas na prisão eles oravam e cantavam porque sabiam em quem criam e sabiam também que de um jeito ou de outro seriam libertos. Já falamos sobre isto muitas outras vezes, mas como cristãos precisamos ser mais lembrados que instruídos, pois as aflições da vida tendem a embotar o nosso entendimento e, sobretudo, a nossa memória. Quantos não estão se sentindo assim, necessitados de liberdade, de folga? Sentem-se aprisionados, criticados, acusados injustamente, feridos, perseguidos, encurralados e desesperadamente necessitados de uma intervenção poderosa de Deus em suas vidas. Muitas vezes essas cadeias não são físicas, mas emocionais ou espirituais. Muitos em nosso meio encontram-se presos ao medo, à intransigência, a julgos insuportáveis, à ansiedade ou mesmo a vícios e inclinações. Nesta hora, o Espírito de Deus quer falar com todos os que ouvem esta palavra e se sentem assim e carecem de uma estratégia do alto para sair da situação onde se encontra. Uma grande estratégia do céu encontramos em Hebreus 13:5. Oferecer a Deus sempre, por meio de Jesus, sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Aliás, há dois sacrifícios que precisamos aprender ou reaprender a oferecer ao Senhor em meio às nossas lutas. Um é o sacrifício de louvor oferecido tão eficazmente por Paulo e Silas naquela prisão de Filipos. O outro é o sacrifício de ações de graças, tão usado pelos salmistas em suas lutas diárias. Enquanto o primeiro é um cântico na agonia, que é entoado para glorificar o Senhor no meio do sofrimento, o segundo é a gratidão pela vitória antes mesmo do fim do combate. No meio das grandes aflições, temos a nossa fé provada e aprovada. Encontramos no texto uma atitude de fé e o resultado dessa atitude. Primeiro, a atitude de fé. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus porque criam que Deus era a única saída possível para aquela situação. Você ouviu? Eles oravam e cantavam louvores a Deus, mesmo açoitados e presos. E muitos, por causa de suas cadeias, fazem isso em lágrimas. Parece loucura? Como é possível orar e louvar quando o coração está pesado, ferido e até de certa forma decepcionado com Deus? Qual o segredo daqueles homens? Eles criam, tinham absoluta convicção que a sua saída só poderia vir de Deus. E começaram a cantar um hino de vitória mesmo antes do fim da batalha. Enquanto o mundo diz, quero ver para crer, o cristão diz, quero crer para ver. Eles tinham duas opções: se rebelar e, cheios de ira, fomentar um motim ou exercitar uma fé viva no Deus vivo que pode todas as coisas. Eles preferiram a segunda opção. E você, o que prefere?
Prefere continuar nessa prisão em que se encontra ou prefere exercitar uma fé viva como a de Paulo e Silas? A pior das prisões é a que encarcera o nosso espírito. A escolha é sempre nossa. Fomos alcançados para andar em liberdade. O cântico que ecoou naquela prisão escura, úmida e fedida foi tão impactante que os demais presos ficaram perplexos, ao ponto de ficarem quietos e não esboçarem nenhuma reação contrária, apenas escutaram. Aleluia. Segundo, o resultado da atitude de fé. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A oração sincera e o sacrifício de louvor chegaram à santa habitação de Deus. A força do céu foi acionada, os poderes da terra foram abalados e o inferno recuou. Glória a Deus. Isso pode acontecer com você agora mesmo. O Senhor mandou um terremoto, estremeceu, sacudiu as bases daquele lugar. De repente é isso que está faltando na sua vida, acionar a força do céu, a artilharia celestial ao seu favor, através da oração e do louvor a Deus. Tome uma atitude, comece agora mesmo, ofereça ao Senhor a sua oração e o sacrifício de louvor. Quando os alicerces daquela prisão foram sacudidos, abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias, todos foram libertos. De repente, o que precisa ser sacudido são os seus alicerces espirituais, seus conceitos preconcebidos, as velhas crenças cheias de teia de aranha precisam ser questionadas. Talvez tudo que você precise agora seja estreitar o seu relacionamento com o Cristo vivo. Comece a orar e louvar a Deus, e não tema os terremotos, porque eles provocam quebra de cadeias e abertura de portas. Até os terremotos têm o seu lugar nos planos perfeitos de Deus, creia. O que aprendemos aqui? Não importa o tipo, o local ou o nome da sua prisão, a de Paulo era Filipos, a sua pode ser o medo, um vício, uma rejeição, um relacionamento, uma enfermidade, uma situação ou circunstância, não importa. O Deus que operou nos dias de Paulo e Silas opera hoje. Então, ore e louve ao Deus que tudo pode. A força daquela atitude de fé de Paulo e Silas moveu céus e terra a favor deles. A mesma coisa pode acontecer com todo aquele que agir de igual modo. Por isso, ore e cante você mesmo. O Senhor deseja ouvir a sua voz, mesmo em lágrimas. À semelhança de Paulo e Silas, quando você for liberto, os que estão ao seu redor também serão, em nome de Jesus Cristo. Há muitos cativos hoje ouvindo esta palavra e o Senhor deseja libertar a todos. O que tem faltado é passos ousados de fé. Louvemos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.